Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas à aula 8 da revisão de Química para o Enem 2018. Hoje a gente vai conversar sobre propriedades coligativas. Propriedades coligativas são efeitos sofridos com o solvente quando há adição de solutos não voláteis a esse solvente. Percebe que o estudo das propriedades coligativas pode ser aplicado a qualquer tipo de solvente, mas a gente trabalha mais direcionado para a água. Assim, as nossas discussões vão ser relacionadas à adição de solutos não voláteis à água. E quais são os solutos não voláteis à água? São aqueles solutos que são mais fixos do que a água. Por exemplo, sal de cozinha, por exemplo, diferentes sais, a isoses, a glicose, frutose, sacarose, tá certo? São todos os solutos não voláteis adicionados à água. Pois bem, a adição desses solutos à água altera propriedades físicas dessa água. Quais são essas propriedades físicas? A pressão máxima de vapor, a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão e a pressão osmótica. Isso dá nos estudos da tonoscopia, que é o estudo do abaixamento da pressão máxima de vapor quando adicionam-se solutos à água. Ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição. Crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de fusão. E osmoscopia, que é o aumento da pressão osmótica. Mais ou menos na metade da aula eu vou te dar uma dicasinha para você memorizar esses efeitos coligativos. Agora vamos entender cada um deles, começando com pressão máxima de vapor. O que vem a ser pressão máxima de vapor? A pressão máxima de vapor é a pressão que os vapores fazem sobre um material, quando há um equilíbrio de mudança de estado físico nesse material. Mas eu gostaria que você entendesse a pressão máxima de vapor como a vontade do líquido de evaporar. Essa vontade do líquido de evaporar vai depender de dois fatores. Um é a temperatura e outro é a natureza do líquido. A natureza do material, por sua vez, vai depender de outros dois fatores. Um é a massa molar e outro é a polaridade. Como assim? Vamos lá. Com relação à temperatura, pensa comigo, a água em temperaturas mais elevadas, ela tende mais ou não a evaporar? Lógico, não é não? Logo, temos que quanto maior a temperatura, maior a vontade do líquido a evaporar, ou seja, maior a pressão máxima de vapor. Com relação à natureza, temos dois fatores. Um é a massa molar. Quanto mais gordinha, quanto mais pesadinha a molécula for, menor a capacidade de vaporizar. Logo, moléculas cujas massas molares são menores possuem maiores pressão de vapor. Com relação à natureza do líquido, moléculas menos polarizadas vão ter maiores pressões de vapor. Por quê? Essas moléculas menos polarizadas vão ter interações intermoleculares mais fracas. E aí atenção a isso, várias provas de vestibulares pedem para você comparar isômeros, por exemplo, éteres com álcool. Perceba que os éteres não formam ligações de hidrogênio, já os álcools formam ligações de hidrogênio. Logo, os éteres possuem maiores pressões de vapor do que os álcools, ou seja, têm menores temperaturas de ebulição. Atentem para isso, tá certo? Você justificar propriedades das substâncias em termos das interações intermoleculares, que por sua vez depende da estrutura molecular. Vamos agora dar uma analisada nas pressões máximas de vapor da água em diferentes temperaturas. Plotando valores de temperatura e pressões máximas de vapor, vamos encontrar uma curva de vapor da água. Percebe que essa curva de vapor da água vai ser uma curva sempre o quê? Sempre ascendente. Por quê? Quanto maior a temperatura, maior o quê? A pressão máxima do vapor. Vamos lá, acompanhando comigo. Perceba que a 20 graus Celsius, a pressão de vapor da água está a 17,5 milímetros de mercúrio. Ao ir aquecendo a água, por exemplo, a 90 graus Celsius, observa a pressão máxima de vapor da água, 525,8 milímetros de mercúrio. Perceba o seguinte agora, a 100 graus Celsius, observe a pressão de vapor da água. É quanto? 760 milímetros de mercúrio.
corresponde então à pressão externa, que é a pressão de um ATM, que corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Logo você chega aqui com conclusão. O que está ocorrendo com a água a 100 graus Celsius no teu mundo físico? Ocorrendo o quê? O quê? Ebulição. Isso. Qual é a conclusão que a gente chega? Que o líquido entra em ebulição à temperatura na qual a sua pressão de vapor se iguala ao quê? À pressão externa. Isso serve para qualquer líquido. Qualquer líquido vai entrar em ebulição à temperatura na qual a sua pressão de vapor se iguala à pressão externa. Isso faz a gente chegar ao seguinte questionamento. Se você alterar a pressão externa, vai alterar também a temperatura de ebulição da água. Por exemplo, imagina que você subiu o pico da neblina e lá no pico da neblina a pressão esteja 525,8 milímetros de mercúrio. A água, nessas condições, vai entrar em ebulição a 90 graus Celsius. Ao contrário agora, imagina que você está utilizando uma panela de pressão. Todo mundo lembra de uma panela de pressão, todo mundo conhece uma panela de pressão, não é isso? Então veja só, na panela de pressão, imagina que a pressão interna lá na panela esteja exatamente 1074,6 milímetros de mercúrio. Nessas condições, a água vai entrar em ebulição exatamente a 110 graus Celsius. Então perceba, meus amigos, que alterando a pressão externa, você pode alterar a temperatura de ebulição de qualquer líquido. Vamos agora conversar sobre curvas de vapores de diferentes substâncias no mesmo gráfico, para a gente perceber alguns comportamentos. Esse gráfico traz as curvas de vapores de 3 substâncias, o éter dietílico, o etanol e a água. Perceba que a temperatura de ebulição do éter dietílico está apontando como 34,6, porque o éter dietílico a 34,6 graus Celsius adquire a pressão interna, a sua pressão de vapor de 760 milímetros de mercúrio. Já o álcool, para ele chegar a 760 milímetros de mercúrio, você tem que aquecer ele até a temperatura de 78,3 graus Celsius. Logo, 78,3 graus Celsius é a temperatura de ebulição do etanol. Já a água, para ela atingir os mesmos 760 milímetros de mercúrio, ela vai ter que quê? Ela vai ter que ser aquecida até 100 graus Celsius. Qual é a conclusão que você chega? Que quando você tem um gráfico de curvas de vapores, aquela curva que mais se aproximar do eixo das ordenadas corresponde ao líquido mais volátil, de menor temperatura de ebulição, de maior pressão de vapor. Ao contrário, quando você se afasta do eixo das ordenadas, o líquido vai ficando mais fixo, maior temperatura de ebulição, logo menor pressão de vapor. Tá claro? Agora, meus amigos, a gente vai conversar sobre diagrama para substância pura, para misturas, para, enfim, a gente entender o efeito tonoscópico, ebulioscópico e crioscópico. Em seguida, conversaremos sobre osmose. Pressão osmótica, eu farei um resuminho com dicas para te ajudar, para resumir tudo o que a gente conversou. Em seguida, 6 questõezinhas para que você desenferruje. Tá certo? Vamos com a gente? Meus queridos, você que não é inscrito ainda no canal, o que é que está esperando? Vamos lá, se inscreva no canal, ative a notificaçãozinha, ative o sininho, dê um like, convide seu amigo, sua amiga, sua sogra, seu namorado, sua namorada, fazendo com que esse movimento do Química Completa cresça e a gente consiga cada vez mais levar um ensino de qualidade aos 4 cantos do mundo. Vamos com a gente, não esqueça! Você é show! Então vamos lá, diagrama de fases da água pura. Percebe que o diagrama de fases de uma substância, ele traz aqui pares de valores aqui, pares de temperatura e pressão. Então esses pares de temperatura e pressão fazem pontos que ao unidos vai dar nessas retas. Essas retas ou curvas, como quer que queira chamar, elas vão dividir esse quadrante aqui em 3 locais, 3 espaços. Percebe que aqui corresponde à fase sólida,
aqui no meio a fase líquida e aqui a fase vapor. Então qualquer ponto dessa curva 1 pode estar ocorrendo o quê? De sólido para líquido a fusão e de líquido para sólido a solidificação. Qualquer ponto nesta curva 2, temos aqui o equilíbrio de quê? De líquido para vapor, ebulição, e aqui o processo inverso, a condensação. E aqui nessa outra curva, a curva 3, pode estar ocorrendo aqui a sublimação de sólido para vapor e aqui a ressublimação. Perceba a presença do ponto triplo. O que é o ponto triplo? Uma situação de temperatura e pressão na qual a matéria coexiste em equilíbrio nos 3 estados físicos. Aqui seria para o diagrama de fases para água pura. Agora a gente vai ver o diagrama de fases para água em solução. Então veja só, para água em solução, quando você adiciona um soluto não volátil à água, o que vai acontecer? Você tem um deslocamento aqui, ó, da pressão, né, dessa curva aqui, ó, relativo ao equilíbrio líquido-vapor. Ou seja, na verdade você tem um deslocamento do gráfico aqui, ó, você tem um outro comportamento, ó, tá certo? Ficou horrível, não foi? Mas veja só, esse novo comportamento diz para mim e para você o seguinte, ó, aqui não seria, em qualquer ponto desse, não seria passagem de líquido para vapor, ou seja, ebulição. Com o deslocamento aqui dessa curva, você vai ter o quê? Você vai experimentar um aumento da temperatura de ebulição, o ΔTE que a gente chama, percebe? Por exemplo, aqui não seria a temperatura de passagem de sólido para líquido, que é a fusão. Agora, com esse deslocamento aqui, ó, houve um abaixamento da temperatura de fusão, ou seja, é um outro efeito coligativo evidenciado, que é o abaixamento da temperatura de fusão, certo? E aqui, ó, perceba o seguinte, perceba que se você pegar em uma temperatura fixa, a pressão de vapor era 1, agora ela diminuiu, ó. Então aqui temos um ΔP, baixamento aqui, ó, nesse caso foi um abaixamento da pressão de vapor. Tudo bem, meus amigos e minhas amigas, graficamente? Então graficamente você encontra aqui, ó, aumento da temperatura de ebulição, diminuição da temperatura de congelamento ou temperatura de fusão e abaixamento da pressão de vapor. São os 3 efeitos coligativos evidenciados nesse gráfico. Perceba que essa curva vermelha aqui, que por sinal ficou horrível, vai ser exatamente o deslocamento do gráfico, tá certo? Então, meus amigos, temos os 3 efeitos coligativos iniciais aqui, ó. Quais são os 3 efeitos coligativos iniciais? Olá, temos aqui o baixamento da pressão máxima de vapor, temos o aumento de quê? Da temperatura de ebulição e temos o abaixamento da temperatura de congelamento ou temperatura de fusão. Verdadeiro ou falso? Quando você adiciona um soluto à água, você aumenta o intervalo na qual a água permanece na fase líquida. Verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Veja só, temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Temperatura de fusão, 0 graus Celsius. Quando você adiciona sal à água, você aumenta a ebulição e você diminui a fusão. Ou seja, a água permanece líquida agora em um intervalo maior. Tá certo, pessoal? Para você não esquecer. E aí perceba que esse assunto, o coligativos, é muito abordado, né? É uma aposta para o Enem. Por quê? Porque aparece em várias questões do dia a dia, né? Várias discussões do dia a dia. Por exemplo, aqui, ó, para você gelar aqui refrigerante, por exemplo, se você for para uma festinha e ninguém tiver colocado refrigerante na geladeira para gelar mais rápido, você pode colocar aqui o refrigerante, você pode colocar aqui sal e aí você vai botar gelo e pode botar também um pouquinho de álcool. O que vai acontecer? Você vai baixar a temperatura de equilíbrio, porque vai baixar a temperatura de fusão. E aí esse material vai entrar em equilíbrio não a 0 graus Celsius, e sim temperaturas menores, fazendo com que o teu refrigerante ele gele mais rápido, tá certo? Outro exemplo aqui temos em locais de países frios, percebe aqui, ó,
aqui a formação da neve, o cara vai sair de casa, não consegue sair com o carro. Então o que acontece? Ele quer que o gelo derreta mais rápido. Então ele adiciona o quê? Ele adiciona sal. O sal vai baixar a temperatura de fusão, então o gelo ele vai fundir ou derreter em temperaturas menores. Ele não vai precisar chegar a 0 graus Celsius para fundir. Ele já vai fundir aí a, sei lá, seus menos 5 graus Celsius. E aí derrete mais rápido, tudo bem? Para derreter o gelo. Aqui, por exemplo, ó, já tem um caminhão, ó, um caminhão despejando sal, tá? Um caminhão repleto de sal para despejar aqui no gelo para fazer o gelo derreter mais rápido. Veja que interessante. Vamos lá, vamos conversar sobre a última propriedade coligativa, o último efeito coligativo que vai ser a osmose, né? Estudado pela osmoscopia. O que é osmose? Vai ser a passagem espontânea do solvente do meio menos concentrado, o meio menos concentrado que por sinal é chamado de meio hipotônico, é o meio hipotônico, para o meio mais concentrado que vai ser o meio quê? O meio hipertônico. Então veja só, essa passagem espontânea do solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico a fim de equilibrar as concentrações do meio é chamado de osmose. Mas perceba que quanto maior a concentração aqui, maior essa vontade do líquido de passar para o meio mais concentrado. O que seria a pressão osmótica? Pressão osmótica seria a força que a gente teria que imprimir para impedir essa osmose. Por exemplo, você colocar aqui, ó, uma tampa, um tampão aqui, que possa se deslocar por entre essas paredes, né? E aí você vai, ó, aplicar aqui uma pressão, uma força aqui para baixo para impedir essa osmose. Isso é o que a gente chama de pressão osmótica. É a pressão que tem-se que imprimir para impedir a osmose. Tudo bem? E aí, meus amigos, aqui, ó, quanto maior a concentração ou a diferença de concentração das soluções, mais o solvente quer passar, e para você impedir, você vai ter que fazer mais força aqui distribuída na área, ou seja, maior pressão osmótica. Então você fica aí com os 4 efeitos coligativos. E osmose é um tema muito abordado, né? Por exemplo, no preparo aqui da carne de charque. Veja que coisa mais gostosa aqui na minha região, na região do Nordeste. Isso aqui, né? A carne de charque é muito utilizada aqui para fazer, por exemplo, aqui, ó, uma tapioquinha de carne de charque. Diga aí. Então veja só, percebe que a carne de charque é a carne salgada. E ela é salgada historicamente por quê? Admite-se que os viajantes, quando iam sair pelas cruzadas, então eles iam montando aqui no cavalo, tá? E aí eles levavam carnes que ficavam entre a sela do cavalo e o corpo do cavalo. Ele botava uma manta ali de carne, e aí com o suor do cavalo, esse suor do cavalo repleto de sais, ele passava para a carne, mas a carne não apodrecia. E aí a origem da forma de conservar a carne. Hoje em dia, obviamente, você coloca sal à carne e conserva essa carne. Por quê? Porque ela vai desidratar as bactérias que iriam decompor a carne. Tudo bem? E aí você tem, por exemplo, ó, abordagens aqui com relação à carne de sol, também chega d'água na boca. Percebe que a carne de sol é um alimento muito utilizado também aqui na nossa região, que é o princípio semelhante à carne de charque. Aqui o bacalhau, para formar aqui, fazer esses famosos bolinhos de bacalhau, né? O pessoal do Rio de Janeiro também gosta muito aqui dos bolinhos de bacalhau. Percebe que eles são vendidos aqui, ó, o bacalhau ele é vendido no mercado aqui no comércio, sem precisar de geladeira. Por quê? Porque ele é repleto de quê? Ele é repleto de sal, e o sal vai desidratar as bactérias, e as bactérias não vão conseguir, elas vão morrer e não vão degradar o material. Até porque também as reações químicas ocorrem em ambiente aquoso, né? E o sal ele detona e ele vai desidratar. Por exemplo, aqui, ó, questões envolvendo aspectos relacionados com salada. Aqui essa salada não foi adicionado sal. Aqui nesse alface, aqui esse alface foi adicionado sal. Então olha como ele fica murcho aqui, ó. Então, por causa da osmose, você tem o que? Água saindo das células aqui, né, do alface, indo para o ambiente externo, né, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, e vai também fazer aí, vai murchar, né, a salada.
Portanto, se você for fazer aí um almoço para pessoas na sua casa, você não vai colocar sal na salada, sabe? Eles vão utilizar sal só na hora de se alimentar, tudo bem? Aqui, por exemplo, ó, isso aqui é muito comum, né? Pintarem as árvores aqui, ó, com cal. A gente pensa que é só para fins estéticos, ou para o cara não chegar aqui e dar uma cabeçada porque não viu, né? Não, mas não é só por isso não. Percebe que existem bactérias aqui, ó, que esses fungos iriam atacar a planta, mas com a adição do cal aqui, ó, né? Nesse caso CaOH2, que vai reagir com o CO2 do ar atmosférico. Esse rosa ficou horrível, né? Mas veja só, hidróxido de cálcio reagindo com CO2, que vai formar aqui, deixa eu trocar, o carbonato de cálcio, formando aqui o carbonato de cálcio, CaCO3, que é exatamente aqui esse branquinho, tudo bem? E aí ele vai matar os fungos aqui e que poderiam trazer alguma doença aqui para essa planta, tudo bem? Em seguida, temos aqui, ó, um fenômeno muito importante aqui. As plantas, elas sugam, não é? A seiva bruta, e aí através do processo da osmose. Então, quando a planta ela evapora aqui, ó, quando tem a evaporação da água aqui no topo da planta, a planta em si fica mais concentrada. Então, ela ficando mais concentrada, ela vai sugar a água que vem daqui de baixo. Então, a gente pode dizer que a planta ela consegue sugar, nesse caso o xilema, né? Ela vai conseguir sugar através aqui da osmose, né? Propriedade da osmose. E aí, bem interessante, essa prática aqui, você pode pegar uma rosa branca, você pega a rosa branca, fatia o caule dela em 4 ou 3, depende de quantos corantes você tiver. Você bota um frascozinho aqui com corantes diferentes, deixa aqui cerca de umas 3 horas, e aí a rosa branca ela vai adquirir tonalidades diferentes. É um experimento que dá para você evidenciar a osmose, tá certo? Que acontece aqui nas plantas. Bastante interessante. Meus queridos, vejam só, então, revisando aqui, eu vou te dar uma dica. Essa dica é o seguinte, ó, você peca ou não peca? Peca sim, né? Eu acho que só quem não pecou foi Jesus, né? Não? Então eu peco para baixo, cima, peco, baixo, cima, peco, baixo, cima. Como assim? Aqui, ó, esse P vai ser o quê? Relativo à pressão. Esse P vai ser relativo à pressão máxima de vapor, não é? Então, pressão máxima de vapor. Aqui vai ser o quê? Temperatura de ebulição. Aqui é o quê? Crioscopia, que é o quê? Temperatura de fusão. E aqui, osmoscopia, que vai ser aqui a pressão osmótica. Então, peco, baixo, cima. Como assim? Quanto maior a concentração, mais evidenciados os efeitos coligativos. Então, pode ser que uma questão traga para você assim, ó. Imagina que ela traz a sacarose. Fórmula da sacarose C12H22O11. Você adicionou a sacarose em água, ela vai formar o que? C12H22O11. Ou seja, a sacarose não é um eletrólito. Se você tiver uma solução aqui, ó, 1 mol por litro de sacarose, vai formar o que? 1 mol por litro de sacarose. Agora imagina que você tem uma solução aqui de, deixe-me ver, fluoreto de cálcio CaF2. E você tem uma solução de fluoreto de cálcio CaF2, concentração 0,5 mol por litro. A pergunta é, qual das duas, por exemplo, vai ter a maior temperatura de ebulição? A mais concentrada, não é não? Vai ser a mais concentrada. Quanto maior a concentração, maior temperatura de ebulição. Sendo que aqui é concentração de quê? De partículas, toma cuidado. Ou seja, se você achar que a sacarose é 1 mol por litro, fluoreto de cálcio 0,5 mol por litro, então a sacarose é mais concentrada, logo vai ter maior temperatura de ebulição. Está falso. Por quê? Porque o fluoreto de cálcio você tem que contar que ele vai se dissociar e ele vai formar o cálcio 2+ e o quê? 2 fluoreto menos. Então veja só, 1 mol vai formar o quê? 2 mols, ou seja, se aqui é
0,5 mols, aqui vai ser o quê? 0,5 mol por litro, e aqui o dobro, né? 1 mol por litro. Quando você somar aqui, ó, somando aqui dá o quê? Dá o quê? Dá o quê? Dá 1,5 mol por litro. Ou seja, essa solução para propriedades coligativas, ela é mais concentrada do que a solução da sacarose. Logo, a maior temperatura de ebulição vai ser aqui, ó, solução do fluoreto de cálcio. Ela vai ser mais concentrada em termos de quê? Em termos de partículas. Cuidado, ou seja, a sacarose é um não eletrólito. Não é eletrólito. Aí você diz, tio Sadia, e quem funciona como não eletrólito? Sacarose, frutose, todas essas oses, tá certo? Os demais compostos não. Ele vai te dar um composto iônico que ele vai se dissociar e toma cuidado para você obter a concentração final. Tá certo? Vamos agora para as questõezinhas para desenferrujar. Então, olha lá, aqui é o que? Peco, baixo, cima, baixo e cima. Vamos lá. Questãozinha diz assim, ó, questão do Enem 2017. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, a adição de cloreto de sódio, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? O que vai acontecer? O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. Os íons animais e sedimentos provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água dentro delas através do fenômeno da osmose. Resposta da questão, letra E. Tudo bem? Vamos para o próximo. Enem 2012. A osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol por litro de cloreto de sódio possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. Então percebe que uma célula humana aqui, ela tem uma concentração aqui, ó, de 0,15 mol por litro, segundo a questão de cloreto de sódio. Agora veja só, a imersão, então está aqui, ó, concentração do sal. A imersão de uma célula humana em uma solução 0,2 mol por litro, meus queridos, veja só. Se essa célula foi adicionada em uma solução agora de concentração 0,2 mol por litro, o meio externo está o quê? Está bem mais concentrado, né não? Se o meio externo está mais concentrado, o que vai acontecer? Vai sair água da célula, a célula vai murchar, vai sair, ó, a água da célula do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Tá claro? Então o que vai acontecer? Deixe-me ver. Letra A. A dissolução de íons Na+ sobre a superfície da célula, falso. Difusão rápida de íons Na+ para o interior da célula, falso. Diminuição da concentração das soluções presentes na célula, falso. Transferência de Na+ da célula, falso. Transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução, resposta correta, letra E. Tudo certinho? Vamos para o próximo. Próximo item diz o seguinte. Percebe que essa questão foi desenvolvida aqui pelo Química Completa. Fala o seguinte. Considere as moléculas dos compostos isômeros cis de bromo eteno e trans de bromo eteno, representados aqui por 1 e 2. Elas possuem a mesma massa molar, lógico, porque são isômeros, não é não? E o mesmo número de elétrons, diferindo apenas no arranjo espacial de seus átomos. A temperatura ambiente é correto afirmar que... Meus queridos, o que ocorre aqui é o seguinte, há uma diferença de eletronegatividade entre bromo e carbono, sendo o bromo mais eletronegativo, não é não? Então, bromo fica negativo, carbono positivo. Bromo negativo, carbono positivo. Aqui é a mesma coisa, ó, bromo negativo, carbono positivo. Bromo negativo, carbono positivo. Sendo que nessa molécula aqui do cis, o que acontece? Os vetores momento dipolo, eles vão apontar do carbono para o bromo, tá certo? Vetores momento dipolo apontando do carbono para o bromo. De acordo com a disposição destes vetores, vai dar um vetor momento dipolo resultante. E a molécula cis, ela é mais o quê? Ela é considerada mais polar. Se ela é mais polar, ela vai ter o quê? Maior temperatura de
ebulição, porque vai ter interações intermoleculares mais fortes. Essa outra molécula aqui, ó, que é a molécula do quê? É a molécula do trans. Na molécula do trans, você vai ter, ó, vetor momento dipolo para lá, e vetor momento dipolo sentido oposto, que vão se cancelar. Então ela vai ser considerada uma molécula o quê? Ela vai ser considerada uma molécula apolar. Então o que vai acontecer se ela for apolar? Ela vai ter uma menor temperatura de ebulição, não é não? Menor temperatura de ebulição. Ou seja, eu posso dizer, ó, que essa molécula aqui, ela é mais volátil. Ela é mais volátil, tudo bem? Essa aqui é uma molécula mais o quê? Mais fixa. Então vamos lá, os dois possuem a mesma pressão de vapor. Falso. Quem tem maior pressão de vapor? Aquela mais volátil. Aqui, ó, maior pressão máxima de vapor. Tudo bem? O cis de bromo, metano, apresenta maior pressão de vapor? Falso. É o trans, ó. Tudo bem? As interações intermoleculares são mais fortes em 2. Falso. Por quê? 2 é o quê? Apolar. Tudo bem? O trans de bromo metano é mais volátil. Boa, ele vai ser mais volátil porque as interações são mais fracas, porque ele é o quê? Apolar. Resposta correta, letra D. Ok? Questãozinha interessante, ela envolve a isomeria com o estudo também das polaridades dos isômeros e relacionando com pressão máxima de vapor. Questão bem interessantezinha. Vamos lá para o próximo. Enem 2011 é cal, óxido de cálcio, cuja suspensão em água é muito usada como uma tinta de baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos das árvores. Essa é uma prática muito comum em praças públicas e locais privados, geralmente usada para combater a proliferação de parasitas. Essa aplicação, também chamada de caiação, gera um problema, elimina micro-organismos benéficos para a árvore. Ui, vamos embora. A destruição do microambiente no tronco das árvores pintadas com cal é devido ao processo de difusão, pois o cal se difunde nos corpos. Você vai procurar aí onde tiver osmose. Osmose, pois a cal retira água do microambiente, tornando-o inviável ao desenvolvimento de micro-organismos. Resposta correta, letra B. Vamos para o próximo. Próxima questão, fala o seguinte. Química completa também. Um técnico de laboratório dispõe de 4 soluções aquosas descritas a seguir de solutos diferentes para determinar suas temperaturas de ebulição. Então lá, ele pergunta o seguinte: após determinar as suas temperaturas de ebulição, o mesmo as organizou do frasco que continha o de maior temperatura de ebulição para o de menor. Então ele quer, ó, o de maior temperatura de ebulição para o de menor temperatura de ebulição, certo? Assim sendo, qual deve ter sido a ordem correta? Meus queridos, como é que é a história aqui? Quanto maior a concentração, implica em que maior a temperatura de quê? Maior a temperatura de ebulição. Lembra aqui, ó, não é o PECO, não é não? PECO, aí, ó, baixo, cima, baixo, cima, ou seja, aqui, ó, temperatura de ebulição aumenta, tudo bem? Quanto maior a concentração, maior a temperatura de ebulição. Então veja só, ele quer o do de maior temperatura de ebulição, ou seja, ele quer o mais concentrado para o quê? Para o menos concentrado, tudo bem? Então vamos lá, quem é o mais concentrado aqui? Perceba que cloreto de potássio ele vai se ionizar, porque é um sal. Ou seja, o cloreto de potássio, quando se ioniza, ele forma um K+, e um Cl-. Então, a concentração final vai ser o dobro. Tudo bem? A concentração final aqui vai ser 0,2 mol por litro. Glicose e azoses não se dissociam nem se ionizam, não são eletrólitos. Ou seja, a concentração final é igual à concentração inicial, no caso, 0,3 mol por litro. A sacarose também, 0,1 mol por litro. E o sulfato de sódio, ó, ele vai formar 2 sódios e um sulfato. Ou seja, a concentração vai ser 3 vezes maior. 3 vezes 0,3 vai dar o quê? 0,9 mol por litro. Então, a questão, como resposta da questão, vai o de maior concentração, que vai ser o 4,
para o de menor concentração. Então, 4 maior do que 2, que vai ser maior do que 1, que vai ser maior do que 3. 4, 2, 1, 3. Resposta correta, letra B. Ainda tinha a letra C para confundir você, né? Mas a resposta correta, 4, 2, 1, 3, letra B. Tudo bem? Vamos para a saideira. Diz o seguinte: a figura a seguir apresenta as curvas de pressão de vapor de 3 líquidos puros A, B e C. Analise as seguintes informações. O líquido B é o mais volátil à temperatura ambiente e a uma pressão atmosférica de 760. Meus queridos, vejam só, em um diagrama aqui de pressão de vapor ao longo da temperatura, veja só, o líquido mais próximo aqui ao eixo das ordenadas, eixo Y, certo? Ele vai ser o mais volátil, tudo bem? Então aqui, ó, para cá está o mais volátil. Para lá está o mais fixo, ou seja, maior temperatura de ebulição. Aqui, ó, menor temperatura de ebulição. Tudo bem? Então, ó, o líquido B é o mais volátil à temperatura ambiente. Falso. O mais volátil vai ser o quem? Vai ser o líquido A, porque está mais próximo aqui, né? Ele vai ter aqui, ó, uma maior pressão de vapor. Tá certo aí? As forças intermoleculares no líquido A são menores do que nos demais. Veja só, se o líquido A é mais volátil, ele tem as forças intermoleculares menores. Este item é verdadeiro. Terceiro, o ponto de ebulição normal do líquido C é menor do que o do líquido A. Falso. O ponto de ebulição do líquido C é maior. Maior ponto de ebulição. Você encontra aqui a temperatura de ebulição. Então aqui, ó, falso. 4. Quando se adiciona um soluto não volátil ao líquido A, observa-se um aumento do seu ponto de ebulição. Esse item é verdadeiro. Respostas corretas 2 e 4 apenas. Tudo bem? Espero que essa aula tenha te ajudado a desenferrujar sobre propriedades coligativas e você saia daqui mais preparado. Tudo bem? Tá acabando já a nossa revisãozinha, né? Só faltam mais 2 aulas para a gente encerrar esse ciclo de revisão e fazer você entrar na universidade. Tudo bem? Chame seu amigo, chame seu pai, chame sua mãe, chame seu colega para participar dessa revisão. Aquela pessoa que você gosta muito. E não esqueça, você é show.